Esse é o potencial do Bitcoin e é muito rápido. Por isso que aquele pessoal que fica esperando para ver se o mercado vai melhorar, eles perdem essa oportunidade. De um dia para o outro, o Bitcoin sai de 30 e está em 100. Ou sai de 10, como foi lá atrás, e sobe para 65. É uma explosão gigantesca. Renda extra no curto prazo. Você já sonhou com isso? E se eu te falar que a minha equipe desenvolveu uma estratégia 100% automatizada que pode te dar renda extra em dólar no curto prazo? É a carteira Trading. A melhor equipe do Brasil operando por você e para você. Clique no link abaixo para destravar a sua vaga com 40% de desconto. Corre, que é somente nesse mês de abril. Agora, bora pro gráfico ouro versus Bitcoin. Tá aqui uma atualização dele na tela, vocês lembram como é que tava lá, né? O ouro sai na frente, ele teve uma subida e o Bitcoin sai em atraso, ou seja, na minha visão, lá em janeiro, o Bitcoin deveria acompanhar o movimento do ouro com um certo atraso, como historicamente ele faz. E olha só o que aconteceu, pessoal, exatamente o movimento esperado, né? Como a gente sabia, né, o ouro tinha feito um movimento de alta bem forte, o Bitcoin ainda estava aqui embaixo, né? E aí agora o Bitcoin teve essa disparada até a região aí dos 30 mil dólares, onde ele se encontra no momento, né? Na época do vídeo ele estava na região dos 20 mil dólares, né? Então foi uma forte subida acompanhando o movimento do ouro devido à sua correlação cada vez mais forte com esse ativo escasso que é o ouro. Bitcoin se torna uma reserva, assim como o ouro é enxergado como esse ativo de segurança, né, de reserva em momentos de crise. Mas existe algo ainda melhor. Quando a gente analisa os movimentos do Bitcoin em comparação aos movimentos do ouro, vocês vão notar que os movimentos do Bitcoin são mais fortes, né? O ouro sobe, o Bitcoin sobe também, mas com mais força, como aconteceu, por exemplo, nesse período aqui em março de 2020, né? Ou seja, no fundo do poço lá, naquela crise, na pandemia, né? O ouro subiu e o Bitcoin subiu também. Como vocês podem ver nesse caixote verde aqui, o Bitcoin ele subiu nesse momento 181% entre março de 2020 e agosto de 2020, tá? Então, nesse curto período, o Bitcoin subiu 181%. Ele subiu em correlação, né, acompanhando o movimento do ouro no mesmo período, como vocês podem ver aqui, ó, entre março de 2020 e agosto de 2020, o ouro subiu 42%. Então, 42% para 181%, uau! O Bitcoin tem uma subida muito mais forte do que o ouro, né? Ele acompanha o ouro, mas com um movimento mais forte. Mas por que eu parei em agosto de 2020, pessoal? Porque esse foi o momento onde o ouro atinge a sua alta histórica, aqui nos 2.075 dólares. Então, o ouro atinge sua alta histórica nesse momento, e a partir dali ele começa a cair. Mas o que tem de relevante no ouro atingir sua alta histórica aqui em 3 de agosto de 2020, nos 2.075 dólares, como vocês estão vendo aqui? Tem algo muito relevante. É a partir daí que a bull run maluca do Bitcoin começa. O ouro atinge sua alta histórica e o Bitcoin começa a sua corrida ainda mais forte, mesmo com o ouro desabando. Como vocês podem notar aqui, o Bitcoin tinha subido 181%, né, até agosto, e a partir de agosto, a partir da data que o ouro atinge sua alta histórica, o Bitcoin sobe mais 493%, praticamente 500%, atingindo finalmente sua alta histórica em abril de 2021. Então, olha o tamanho dessa alta após a alta histórica do ouro. Aparentemente, o mercado se deu conta de que o Bitcoin estava fazendo a mesma coisa que o ouro, mas trazendo um retorno muito maior. E a partir dali, toda a grana migrou para o Bitcoin, fazendo essa subida insana até a alta histórica daquele momento, né, nos 65 mil dólares. É uma subida aqui da região dos 10, 11 mil dólares, estão vendo, né? Essa linha branca aqui, ó, até os 65 mil dólares, realmente insano. E agora, o momento que a gente vive, né, onde o Bitcoin volta a acompanhar o ouro, é um momento muito parecido com o de março de 2020, ou seja, após um fundo do poço, o Bitcoin começa a subir, a sua caixinha verde igualzinha de março de 2020, né? Começa a subir um movimento forte, mais forte do que do ouro, acompanhando o ouro, né? Nesse momento ele já subiu 94% em relação ao seu fundo, enquanto o ouro, nesse mesmo período, como estão vendo aqui, nesse caixote verde, ele subiu
24%. Então, mais uma vez, o ouro subindo, Bitcoin acompanhando de forma mais forte. E para onde o ouro está caminhando? Em direção à alta histórica. Nesse momento, o ouro está em $2.005, né? $2.000, e a alta histórica está em somente 2.075, ou seja, muito próximo do ouro já bater uma nova alta histórica. Quando isso vai acontecer? Não sei, mas está próximo de acontecer e é isso que leva a gente a crer que vai acontecer uma explosão de preço mais uma vez no Bitcoin. Então o ouro subiu até agora 24%, como eu falei, né? E o Bitcoin 94%. Quando o ouro bater sua alta histórica, caso aconteça a mesma movimentação que vimos anteriormente, né, o mercado valorizar o Bitcoin graças à sua capacidade de imitar o ouro com a potência maior, o que a gente pode esperar? Caso o Bitcoin imitasse a mesma alta que aconteceu lá atrás, né, em 2020, após o ouro atingir sua alta histórica, a gente estaria falando do preço subir do patamar que está por agora para um valor de $180 mil. Dentro de quantos dias? Dentro de 254 dias após o ouro atingir sua alta histórica, que está muito próximo, tá? Isso levaria uma próxima alta histórica do Bitcoin, lá nos $180 mil, para início ali de 2024, né? Para o ano de 2024. Eu não sei quando o ouro vai bater sua alta histórica, né? Mas digamos que seja nos próximos meses, nas próximas semanas. Isso faria com que o Bitcoin batesse uma nova alta histórica no valor absurdo, como $180 mil, já em 2024, tá? Não achem que é absurdo, porque foi exatamente esse movimento que aconteceu lá atrás em 2020, tá, pessoal? Ninguém acreditava que o Bitcoin, que estava em $10 mil, bateria em $65 mil em somente 250 dias. Mas foi o que aconteceu. A mesma coisa, esse movimento explosivo, pode acontecer após o ouro bater sua alta histórica agora, tá? Nos próximos dias, caso isso realmente aconteça. Mas eu tenho que falar a verdade para vocês, né? Eu não espero que esse movimento tão grande aconteça. Por quê? Porque comparem esses dois retângulos verdes aqui que representam a alta do Bitcoin antes do ouro bater na sua alta histórica. Como eu falei, lá atrás, lá em 2020, deixa eu ajustar o gráfico aqui para facilitar, lá em 2020, o Bitcoin subiu quanto antes da alta histórica do ouro? Ele subiu 181%. Muita coisa, né? Agora a gente está muito próximo do ouro bater sua alta histórica, mas o Bitcoin subiu bem menos do que isso, né? 94%. Então, praticamente metade do que ele tinha subido lá em 2020. Então, a gente não pode ser irresponsável de falar que o Bitcoin vai ter uma subida no mesmo patamar que teve lá atrás, né? Afinal, a subida agora está na metade daquele nível. Então, se a gente considerar a próxima alta do Bitcoin em também metade daquela alta que a gente teve de quase 500%, a gente está falando que o Bitcoin subiria 246%, tá? A partir do momento que o ouro bater sua alta histórica, caso as coisas sejam espelhadas, né? Aí eu acho que é uma coisa mais conservadora e mais próxima da realidade atual. A tendência é que o Bitcoin suba cada vez com força menor, né? Continua sendo um movimento explosivo, continua sendo muito forte, mas com uma tendência de declínio, ou seja, ele não vai bater sempre o mesmo percentual de alta. É isso que a gente vê, por exemplo, né, lá no início dos tempos, lá em 2011, 2012, 2013, o Bitcoin tinha explosão percentual muito maior do que tem atualmente. Então a gente tem que reduzir essa previsão para frente. Se a gente colocar metade do tamanho, a gente está falando do Bitcoin bater em 250 dias após a alta histórica do ouro em 104 mil dólares, né? Ao redor de $100 mil, aquele número que te espera há tanto tempo, né? Finalmente aconteceria ainda em 2024, se o ouro bater sua alta histórica nas próximas semanas, tá? Então, é um número muito interessante, né? Imagina o Bitcoin sair da região dos $30 mil e subir para $100 mil. Já é um salto fantástico, mas esse salto é somente metade do salto que a gente deu em 2020. Então, esse é o potencial do Bitcoin e é muito rápido. Por isso que aquele pessoal que fica esperando para ver se o mercado vai melhorar, eles perdem essa oportunidade. De um dia para o outro, o Bitcoin sai de 30 e está em 100, ou sai de 10, como foi lá atrás, e sobe para 65. É uma explosão gigantesca e como eu falei para vocês lá atrás, né, 3 meses atrás, que esse movimento atual aconteceria ligado ao ouro, eu falo agora que a gente continua nessa mesma tocada, tá? O Bitcoin está sendo enxergado como um ativo de
proteção. Cada vez a gente percebe que tem menos confiança, tanto no dólar, né, globalmente. Vocês veem o Brasil, por exemplo, os BRICS, né, Rússia, China, querendo se afastar do dólar. Isso faz o dólar cair, perder valor mundialmente. E também com relação aos bancos. Os bancos se tornaram um local inseguro para guardar dinheiro. Por isso que as pessoas estão migrando para ouro. Isso faz com que o Bitcoin também se valorize, também seja enxergado como um ativo de proteção. Portanto, essa explosão ela pode ser muito rápida e, como eu falei, eu espero que esse movimento explosivo aconteça entre 2024 e 2025, pelo menos atingindo 100 mil dólares. Bom, vocês podem me cobrar daqui a 6 meses, a um ano, né, quando a gente atingir essas datas que eu falei, para ver se isso realmente não vai acontecer. Eu já trouxe o vídeo de 3 meses atrás para provar que o movimento está acontecendo e eu espero que ele se torne ainda mais forte daqui em diante. E claro, se você quiser ajuda para acompanhar esse movimento de alta das criptomoedas, assine a nossa carteira Trading ou as outras carteiras da Criptomaníacos. O site está aqui embaixo, o link está aqui embaixo, com a promoção de 40%. Não perde a oportunidade, é por tempo limitadíssimo. Tá acabando, hein, pessoal? Então assina enquanto é tempo. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Se esse vídeo agregou, por favor, curta e compartilhe. Até a próxima.